Vamos harmonizando nossos pensamentos, nossos sentimentos, elevando os nossos pensamentos a Jesus, mentalizando aquela luz intensa que Jesus derrama sobre nós. Sejamos amparados, sejamos fortalecidos no bem, sejamos fortalecidos no amor. Que Deus ilumine os nossos corações, nos amparando, nos fortalecendo. Que Jesus nos guie, que tenhamos uma noite maravilhosa, de muita paz. Que todos os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, sejam assistidos. Os que estão presentes aqui encarnados e desencarnados, que estão também à distância. Pedimos a visita aos lares de cada um para fazer toda a limpeza fluídica, retirando todos os fluidos mais pesados dos seus lares, para que tenham uma vida melhor. Que Jesus nos abençoe a todos e que assim seja. E agora, então, vamos passar a palavra para o nosso irmão Odilon, e que também, Odilon, posso terminar a palestra, você já pode passar direto à segunda parte, tá? Que é do passo de câncer. Nesse momento, eu estaria aqui cuidando aqui do passo presencial. Muita paz para você, para todo mundo. Fique com Deus. Amém. Boa noite, Juscelia, Murilo, boa noite a todos que estão, seu Maurício, aqueles que estão presencial e aqueles que estão online, como eu estou online também. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa nossa reunião desta noite. Que nós possamos, com o amparo do nosso Mestre Jesus, dos mentores que coordenam essas reuniões, coordenam o nosso trabalho na Casa Espírita, que nós possamos passar a mensagem do Cristo, do Evangelho, e que ela possa ser muito bem recebida por todos nós. Todos nós estamos nesse caminho de aprendizado. Hoje o tema escolhido, o título é A Última Tentação. É o título do capítulo 26 do livro Contos e Apólogos do irmão X, Humberto de Campos. E eu começo pegando um questionamento do Livro dos Espíritos, a questão 632, que nós vivemos um momento onde a gente às vezes fica assim, confuso, né? Qual evangelho eu sigo? Porque o evangelho do Cristo, ele está tão assim apresentado com tantas variáveis, e às vezes a gente vê uma hora o Cristo assim muito distante de nós, outra hora um Cristo que parece contradizer as ações que ele fez quando estava aqui na Terra, a ponto de um pensador dizer que o Cristo não seria cristão, né? Porque o cristianismo ele está tão alterado, tão modificado, que precisaria repensar o Evangelho do Cristo de acordo com o que nós fizemos desse Evangelho, nós enquanto sociedade humana. E a questão 632 do Livro dos Espíritos, ele nos leva a essa reflexão sobre o bem e o mal, que é o título até do tema do Livro dos Espíritos, que diz assim, a pergunta: o homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Olha que perguntinha, né? Bastante interessante que Kardec fez ao espírito de verdade. Será que a gente às vezes, achando que está fazendo um bem, está fazendo na verdade o mal? E aí o Espírito de verdade responde bem simples assim. Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume disso: não vos enganeis. Então a gente pode ir lá, consultar o Evangelho e ver o que Jesus faria naquela situação que eu estou, né? Como é que Jesus agiria?
Então a gente vê que Jesus, né, como foi dito também no Livro dos Espíritos, quando pergunta sobre qual o nosso modelo e guia, e ele responde simplesmente uma palavrinha: Jesus. Então, Jesus é o modelo e guia. E Jesus é um modelo possível? Muitas vezes a gente coloca um Jesus assim, tão distante de nós, né? Um Jesus tão poderoso, e realmente Jesus ele é o Espírito que reencarnou aqui na Terra de maior nível evolutivo. Antes mesmo da Terra existir, ele já estava como Espírito puro, segundo relatos. E às vezes a gente coloca esse Jesus muito distante da gente, um Jesus que é muito difícil a gente ter um relacionamento até com ele, próximo, porque a gente não tem aquela situação assim que você vê uma pessoa assim numa situação assim tão distante de você que você fala, isso aí é inacessível, né? Como é que eu posso? Quem sou eu, né, para me aproximar dessa pessoa? Mas Jesus ele foi colocado, segundo a doutrina espírita, como modelo e guia da humanidade. Logo, Jesus, a gente imagina, foi humano, né? Trouxe nas emoções, né? No sentimento. Então, um modelo, né? Que para ser nosso modelo, ele deve ter experienciado o físico, as experiências aqui da Terra. E para ser o nosso irmão, como ele mesmo disse, né, que é o nosso irmão, ele teria que ter essa experiência com as emoções aqui da Terra. Então, novamente, eu coloco que nós às vezes colocamos um Jesus muito acima, inacessível, e isso talvez a gente tenha dificuldade de compreender Jesus. E ele mesmo disse: sois o sal da terra, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Logo, nós é um modelo possível, né, de ser alcançado. Jesus, quando ele veio aqui, ele se apresentou assim, um contador de histórias, de casos, né? Ele, quando se perguntava alguma coisa, ele não dava uma resposta direta, ele contava uma parábola. Ele evitava responder perguntas, e mesmo diante das provocações, ele usava das parábolas ou uma contra-pergunta. Então, diante das situações, ele contava histórias. E aí, então, vamos ao texto do nosso irmão X, né? A última tentação, para a gente buscar entender esse Jesus mais humano, mais próximo de nós. Diz o Humberto de Campos: dizem que Jesus, na hora extrema, quer dizer, quando ele estava próximo do desencarne, na cruz, começou a procurar os discípulos no seio da agitada multidão que lhe cercava o madeiro, em busca de algum olhar amigo em que pudesse reconfortar o espírito atribulado. Olha a palavrinha, atribulado. Jesus, então, naquele momento, ele estava atribulado. Quer dizer, qualquer um de nós que estivesse numa situação, né, de sofrimento, bem menor que aquela, nós estaríamos atribulados. Mas a Jesus, a gente sempre imagina, como é que era o sentimento de Jesus, né, naquele momento da crucificação? Aqui dizia que na hora extrema ele estava procurando um olhar amigo e estava com o espírito atribulado. Contemplou em silêncio a turba enfurecida, aquelas pessoas, né, enfurecida, fustigado pelas vibrações de ódio e crueldade. Boa noite, Barçanufo, seja bem-vindo. Boa noite. Então, Jesus, então, fustigado pelas vibrações de ódio e crueldade, né, daquelas pessoas. Boa noite, Elisane, seja bem-vinda. Nós estamos falando aí de um Contos e Apólogos, A Última Tentação, né, um conto de Humberto de Campos. Então paramos nessa partezinha aqui que diz assim: fustigado pelas vibrações de ódio, né, Jesus estava na crucificação, e crueldade, qual se devera morrer, sedento em chagas, sob um montão de espinhos, começou a lembrar os afeiçoados e seguidores da véspera. Então, começou a se lembrar daquelas pessoas que estavam seguindo ele,
que eram amigos, né, que se diziam próximos do Cristo. Onde estariam seus laços amorosos da Galileia? Aí ele recordou o primeiro contato com os pescadores do lago e chorou. Olha, veja bem, olha Jesus mais próximo de nós aí, atribulado, chorando, né? Chorando, com a lembrança dos amigos, né? dos pescadores do lago. Chorou então. Nós conseguimos imaginar um Cristo assim? Um Cristo que chora? Um Cristo que tem atribulações? Um Cristo humano? Um Cristo que sente saudades? A gente sente saudades, né? Eu sinto saudade de tantas situações, tantas convivências, tantos amores, né? Filhos, esposa, companheiros, colegas, amigos, né? A gente sempre sente saudade de momentos e situações. Pois Cristo também sentiu saudade quando ele estava no madeiro. Então Cristo, ele sente saudades. Sente então o quê? Solidão. Ele se sente só naquele madeiro lá, né? Então, um Cristo, não, aí nós vemos um Cristo que sente tristeza também. Nosso modelo guia, o ser mais evoluído que já esteve aqui na Terra, encarnado, ele também tinha esses sentimentos que nós temos. Isso nos torna mais próximos do Cristo. A saudade amargurava-lhe o coração, diz o texto de Humberto de Campos. E daí então ele começou a lembrar dos seus seguidores, dos discípulos. Por que motivo Simão Pedro fora tão frágil, que fizera ele Jesus para merecer a negação do companheiro de quem mais confiava? Então veja bem que Simão Pedro era aquela pessoa que estava sempre próximo do Cristo, que caminhou junto com Cristo, que ouviu as palavras do Cristo, que olhou nos olhos do Cristo. E nesse momento do desafio maior do Cristo, Simão Pedro não estava lá. E ele então, ele se perguntava por que ele foi tão frágil, né? Por que ele negou Jesus? Que razões teria levado Judas a esquecê-lo? Como entregar assim ao preço de míseras moedas o coração que eu amava tanto? Então esse é o Jesus que é mais próximo de nós, né? Que tem esses sentimentos, que chora. É um Cristo possível. É um Cristo que não me faz sentir culpado, né, das minhas próprias imperfeições, das minhas emoções, né? Não faz eu sentir arrependido, faz eu querer me corrigir, faz eu querer seguir o modelo dele, me aperfeiçoar, mas não fico carregando aquelas culpas eternas, né? Aqueles sentimentos de menor valor. Esse é o Cristo que me mostra uma outra situação. Jesus está na cruz e sente falta dos amigos naquele momento. Onde se refugiara Tiago, em cuja presença tanto se comprazia? Sentiu profunda saudade de Felipe, Bartolomeu, e desejou escutá-los. Rememorou suas conversações com Mateus e lembrou quão doce seria poder abraçar o inteligente funcionário de Cafarnaum de encontro ao peito. Jesus tinha necessidade de abraço, né? Não Jesus amigo, não Jesus irmão, Jesus mais perto de nós, esse Jesus que tem essa necessidade do abraço, dessa troca de energia, que sente profunda saudade, como diz aqui, sentiu profunda saudade de Felipe e de Bartolomeu. Então, de lembrança em lembrança, ele teve fome de ternura e da confiança das criancinhas galileias, que ele ouvia a palavra deslumbradas e felizes. Esse é o Jesus, né, que se lembrava das boas lembranças, dos bons momentos com as criancinhas e sentia saudades. Recordou Zebedeu e suspirou por acolher-se-lhe na casa singela. Então, abraço e acolhimento que esse Jesus apresenta. Então, Cristo encarnado, Cristo humano, sente a falta do abraço, sente a falta de amigos, sente a falta do sorriso das crianças,
não é esse Jesus assim distante de nós, lá longe, né? Que a gente coloca ele acima que nós inacessível. É um Jesus mais próximo. João, o amigo abnegado, achava-se ali. João estava lá no momento da crucificação. Em terrível desapontamento. Mas precisava socorro para sustentar Maria, angustiada mãe, ao pé da cruz. Então nem João poderia encarar o Cristo, porque ele estava muito envolvido em consolar, né, em acolher a Maria, né, a mãe sofrida que estava ali vendo seu filho sendo crucificado. Então Jesus, diz Humberto de Campos, desejava alguém que o ajudasse, de perto, em cujo carinho conseguisse encontrar um apoio e uma esperança. Então a solidão, né, Jesus se sentiu só, que é o deserto interior, Jesus estava só. Então, nesse momento, ele viu, então, levantar-se dentre a multidão desvairada e cega alguém que ele de pronto reconheceu. Era o mesmo espírito perverso que o tentara no deserto, no pináculo do templo e no cimo do monte. O gênio da sombra, de rosto enigmático, abeirou-se dele e murmurou. Nossa, hein? Como é que um espírito trevoso conseguiu se aproximar de Jesus? Nesse momento ele estava um pouco fragilizado com as emoções, com sentimentos de saudade, com a necessidade de se aproximar dos companheiros, dos amigos de jornada. E foi nesse momento que esse espírito tão poderoso, né, porque para aproximar de um espírito da escola do Cristo, né, teria que ser um trevoso mesmo, né, talvez o mestre das trevas, né, se a gente fosse classificá-lo como demônio, né, o demônio-chefe, né, o diabo maior. Nós não temos essa classificação, achamos que é espírito mesmo, né, mas era um espírito realmente com muito poder de influência. E se aproximou de Jesus e murmurou. Aí veio a tentação, né? A tentação para Jesus. Como é que esse espírito conseguiu aproximação? Como é que ele conseguiu ser ouvido pelo nosso modelo, Cristo? Então o espírito trevoso disse a Jesus, sussurrando, né, para ele: amaldiçoa os teus amigos ingratos e dar-te-ei o reino do mundo. Proclama a fraqueza dos teus irmãos de ideal, a fim de que a justiça te reconheça a grandeza angélica e descerás triunfante da cruz. Olha que tentação, hein? A maioria dos discípulos, olha que esses discípulos, eles eram assim bastante evoluídos, né? O que esses espíritos passaram, o que eles demonstraram, os exemplos que eles trouxeram, demonstra que esses espíritos eram bastante evoluídos. E ainda assim eles não estavam lá próximo de Jesus. E qualquer um de nós, né, que tivesse uma situação, não precisava nem ser tão grave, tão difícil quanto ao que Cristo estava passando. Eu acho que o espírito trevoso nem precisaria oferecer tanto, porque a gente fraquejaria, né? E Jesus então foi tentado, né? Foi tentado, diz o texto. Dize que os teus amigos são covardes e duros, impassíveis e traidores. E unir-te-ei aos poderosos da terra, para que domine todas as consciências. Estava prometendo novamente para Jesus o poder da terra. Ele seria o poderoso aqui na terra. Tu sabes que diante de Deus eles não passam de míseros desertores. Olha aí, né? Fazendo colocando Cristo na dúvida, né? Querendo colocar em Cristo a dúvida de que aqueles seus seguidores, seus apóstolos, eram desertores, né? Que diante de Deus eles não mereciam tanta consideração. Abandona eles, são os covardes e duros. Então o poder de Jesus, porque ele sabia, né, que Jesus
tinha o poder. Ele tinha o poder de mudar toda aquela situação. Afinal, Jesus, ele manuseava as energias de tal maneira que controlava até o tempo, né? Aquela tempestade do mar, transformava água em vinho. Quer dizer, ele poderia muito bem descer daquele madeiro ali, poderia descer daquela cruz, poderia conquistar o mundo. Então essa questão veio aqui, o que nós, né, qualquer um de nós faríamos nessa situação? Com certeza, né, eu acho que era uma tentação muito grande, né, para nós. Eu acho muito difícil eu enfrentar toda aquela situação, né, e não aceitar uma oferta dessa. Então a distância, aí que mostra então a nosso distanciamento de Jesus. É um Jesus humano, é um Jesus que chora, é um Jesus que ama, como nós também temos o amor dentro de nós. É um Jesus que precisa de abraço, mas também é um Jesus que tem o poder, né, de resistir a uma situação dessa. E foi isso que aconteceu. Jesus escutou com expressiva mudez, mas o pranto manou mais intensamente do olhar translúcido. Então, Jesus mais uma vez chorou, agora com mais intensidade, chorou mais ainda. Aí ele começou então a refletir, sim, Pedro negara-o, mas não foi por maldade. Olha só, né? Jesus entende as nossas fraquezas, nossas fragilidades. A fragilidade do apóstolo podia ser comparada à ternura de uma oliveira nascente que com os dias se transforma no tronco robusto e nobre, a desafiar a implacável visita dos anos. Judas entregaram-o, mas não foi por má fé. Iludira-se com a política farisaica e julgara poder substituí-lo com vantagens nos negócios do reino da terra. Então, ele foi entendendo Pedro, entendeu a situação do Judas, né, que encontrou no ímã, então, da alma a necessária justificação para todos e parecia esforçar-se por dizer o que lhe subia do coração. O espírito das trevas estava ansioso, aguardava o pronunciamento do Cristo, mas o Cordeiro de Deus, fixando os olhos nos céus, inflamado de luz, rogou em tom inesquecível: perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então, aqui nós então percebemos, né, que Jesus, como que Jesus percebe as nossas fraquezas. Nós somos crianças, imaturas, ignorantes, que não sabe bem o que está fazendo. Então Jesus ele intercede pelos apóstolos naquele momento, e naquele momento ele está intercedendo por todos nós. Até hoje está intercedendo. Cristo sabe da nossa fragilidade, da nossa imaturidade, sabe que temos muito mais ignorância do que maldade. Quando diz que ele perdoa e eles não sabem o que fazem, então Jesus ele mostra como vencer a si mesmo. Ele vence a si mesmo, abre-se os céus, nova paisagem então, novas perspectivas. Esse conto e apólogo do Humberto de Campos é um convite para que nós sigamos a Jesus. Então, nesse instante, então, ao invés de deter-se na contemplação de Jerusalém, dominada de impiedade e loucura, o Senhor notou que o firmamento rasgara-se de alto e baixo e viu que os anjos iam e vinham, tecendo estrelas e flores o caminho que conduziria ao reino celeste. Uma paz indefinível e soberana estampara-se-lhe no semblante. O mestre vencera a última tentação e seguiria agora radiante e vitorioso para a claridade sublime da ressurreição interna. Então, esse é o convite de Humberto de Campos. Caminhemos com esse Jesus próximo, com esse Jesus irmão, com esse Jesus parceiro, com esse Jesus humano,
que sente as nossas dores, que sente o nosso abraço, que sente que nós precisamos dele e que o caminhar com Cristo é muito mais leve. Sigamos com Cristo, né? Tenhamos dentro de nós as palavras dele, que ele está presente em cada um que precisa dele, né? E que nós podemos nos aproximar dele através das criaturas humanas que necessitam da sua proteção, do seu acolhimento, do seu amor. Muita paz, gratidão pela paciência. Nos ouvir. Deus